Nos próximos vídeos iremos explicar sobre o fenômeno que já faz parte da história do país e que faz muitas pessoas tremerem só em falar o nome. Que fenômeno é esse? A inflação. Eu já falei sobre o tema em 2 vídeos, né? Então se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link na descrição. E o intuito desses próximos vídeos é poder explicar às pessoas sobre esse fenômeno, né? Como é que ele ocorre, o que leva à inflação, quais os índices que medem e como nós podemos contê-la. Será que podemos contê-la? Mas vamos lá, né? Para a gente poder entender sobre esse fenômeno, primeiramente, temos que identificar o que o caracteriza. Nesse caso, trata-se do aumento sustentado do nível de preços da economia, que é medida pela taxa de crescimento de um índice de preços, tá? E para isso existem vários índices que são usados com diferentes propósitos. Por exemplo, temos aí o IPC, o Índice de Preços ao Consumidor, que ele vai medir ali a cesta de bens e serviços que é adquirido por um consumidor que pertence ali a uma determinada faixa de renda. Tá? Temos também o índice de preço ao atacado, né, que ele mede o custo de uma cesta de bens no comércio atacadista. E também temos um outro índice, que é aquele que dá nome ao nosso canal, que é o deflator implícito, que é obtido no cálculo do crescimento do produto real da economia e que mede aí a evolução dos preços dos bens e serviços no país. Tá, mas quem é que produz esses índices? Aí nós temos algumas instituições, como por exemplo, Fundação Getúlio Vargas, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, no caso a FIPE, e também a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia, o FIBGE. O que nós temos que esclarecer logo de cara, né, é que um aumento transitório do nível de preço da economia ele não é definido como inflação, né, mesmo se a curto prazo. Né? E se esse curto prazo ele vem acarretar um aumento na taxa de inflação. Até porque, pessoal, nós estamos tratando de um aumento transitório que acontece uma única vez sem um caráter repetitivo. Né? Um exemplo disso é quando o governo ele eleva as alíquotas de alguns impostos que incidem sobre um determinado grupo de bens ou serviços. Vai ter aumento? Sim, vai ter aumento. A taxa de inflação aumentou? Não. Um outro problema relacionado à inflação é a perda sistemática do valor da moeda, que é dado pelo inverso do nível de preço. Ou seja, quanto maior o nível de preços, menor é o valor da moeda. Então, para a gente poder entender esse fenômeno, a gente vai ter que definir moeda como papel moeda em poder do público, né? E os depósitos também nos bancos comerciais. E quem é que tem o monopólio da emissão dessas moedas? O Banco Central, que é o responsável por comprar e vender a sua própria moeda. E o Banco Central ele não tem concorrência, por quê? Somente ele pode determinar ali o estoque nominal de moeda, tá, gente? Isto é, o estoque de reais no Brasil. Diferentemente do público, o público vai fazer o uso da moeda como um meio de troca, né? Ele vai decidir a quantidade que ele deseja manter em sua posse, que ele é capaz de comandar. Né? Em outras palavras, o público está interessado em quê? No que ele pode comprar com a sua moeda. Né? Mas a quantidade real de moeda que o público demanda vai depender muito também do nível de renda da economia. Se eu tenho um nível de renda maior vai ser o volume das transações que eu vou realizar. E não só isso, tá? A quantidade demandada de moeda também vai depender do custo de oportunidade de mantê-la. E para falar sobre isso, você tem que entender, primeiramente, que você o que é taxa Selic, tá? Então, os efeitos que ela tem na nossa economia. Então, recentemente, vocês devem estar acompanhando nos telejornais, né, sobre os recorrentes aumentos da taxa de juros pelo Banco Central, como uma forma de conter a inflação, né? Fora que ela também acaba influenciando a todas as demais taxas de juros do país, como por exemplo, os juros que lhe é cobrado, né, quando você vai lá fazer um empréstimo. Então, quanto maior a taxa de juros, né, paga por um ativo alternativo, que não seja moeda, menor é a quantidade demandada dessa mesma moeda. E quando você tem o Banco Central agindo no sentido de aumentar o estoque nominal de moeda da economia, mas, por outro lado, você tem um público que ele deseja reter em sua carteira um valor nominal que corresponde a um estoque real da moeda, aí surge um desequilíbrio, tá?
já que o Banco Central ele decide uma coisa e o público ele quer outra, né? E o que vai acontecer a curto prazo? Bom, a taxa de juros ela vai cair, né? Os preços dos ativos eles vão subir. Então a produção de bens e serviços ela acaba sofrendo um estímulo porque teremos aumento de gastos, né? Tanto por parte dos consumidores quanto por parte das empresas. E aí nós teremos também um aumento no preço de bens e serviços e assim vamos ter a recomposição do equilíbrio do mercado monetário, né? O que vai acabar acarretando ao final desse processo a elevação nos preços da economia. O mesmo acontece, né, quando o Banco Central ele vai lá e resolve aumentar o estoque nominal de uma moeda a uma determinada taxa de crescimento, né? Porque o público ele visa, nesse caso, se desfazer do excesso de moeda, comprando bens, comprando serviços. Mas é possível a sociedade reduzir a quantidade nominal de moedas? Não, pessoal. Por quê? Como nós vimos anteriormente, isso cabe quem? Ao Banco Central. Então a lógica por trás disso é buscar reduzir a quantidade de moeda que se encontra na posse dos indivíduos, fazendo com que os preços cresçam na mesma proporção do crescimento do estoque de moeda, né? Recompondo ali a lógica do sistema. Ficou complicado? Relaxa que a gente vai buscar entender nos próximos vídeos passo a passo sobre o que é valor nominal, o que é valor real, enfim, né? E bom pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal, ensinando economia para quem não entende de economia, incluindo o ministro da economia que parece não entender nada de economia, mas enfim, nos próximos vídeos nós iremos dar continuidade aí sobre esse tema. E se você gostou, tasca o dedo na goela do inscreva-se e eu te aguardo aí na próxima, beleza? Forte abraço, fui!